Quando o Luiz Neto me chamou para falar da catequese da misericórdia, vinha muito no coração a palavra misericordiar. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Ela não existe, na verdade, vocalmente falando, né? Porque isso. Ela não existe etimologicamente, eu não sei se tem algum professor de português aqui, né? São algumas palavras que são criadas filosoficamente, teologicamente, para descreverem coisas que não têm palavras que descrevam. Mais para cá? Assim como outras palavras que a igreja se utilizou para descrever, porque nós temos aí uma grande dificuldade de compreensão sobre aquilo que Deus quer nos dizer. Porque a palavra é algo que somente através do Espírito Santo nós temos condições de compreender. Ela é viva. Jesus se fez carne, mas antes de tudo, Jesus vivia na palavra dos antigos, no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, se tornou carne. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Então, essa palavra hoje, que nós temos na nossa casa, ela é viva. Ela é viva e ela fala com a gente. E quando eu pensava nessa palavra misericordiar, que era o ato de conceder misericórdia ao outrem, eu acho que aqui vocês têm ouvido falar muito da palavra misericórdia, porque tem vivido uma catequese de misericórdia, eu acho que várias pessoas já vieram falar, né? O sentido da palavra, o significado da palavra. Mas eu sentia que eu não tinha que me ater a essas explicações do sentido da palavra em si, mas da palavra misericordiar, no sentido de agir com misericórdia, que nós sabemos que a gente age com misericórdia quando a gente ama alguém que não merece. Porque a gente experimenta essa realidade de ser amado sem merecer. E eu lembrava daquele momento também que Jesus protegeu aquela mulher que iria ser apedrejada, e todos estavam gritando e Jesus disse: atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Só que ao mesmo tempo que eu pensava na palavra misericordiar, eu me deparava com a seguinte situação: a nossa realidade humana de ser barro. Eu lembrava muito. Eu trouxe uma Bíblia de estudo e a Bíblia da minha filha. Porque para mim também às vezes é difícil compreender a palavra. Porque muitas vezes a gente não compreende a palavra porque a nossa mente se fecha para o que Deus quer dizer. Porque muitas vezes essa palavra é o veículo para a mensagem que Ele quer nos passar. E a nossa mente está fechada para o amor de Deus, porque a gente tem medo do amor de Deus. O amor de Deus, Ele nos assusta. Porque Ele é muito maior do que nós mesmos. E parece até ser impossível misericordiar. Porque muitas vezes nos deparamos numa realidade onde a gente não se ama. Como é que a gente vai conseguir viver a máxima que Jesus ensinou, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se a referência é o meu amor por mim, eu não me amo, que referência eu vou ter para amar? Que referência eu vou ter para misericordiar? Nenhuma. Então eu preciso conhecer o barro do que eu fui feito. E aí em Gênesis 2, Deus então modelou o homem, leia-se homem e mulher, da argila do solo, e soprou alento de vida em seu nariz, e o homem se transformou em ser vivo. Sem o sopro de vida, o homem não tem vida. Mas ainda é feito da argila do solo, da terra do solo. Vamos imaginar aqui, quem é que gosta de planta aqui? Eu vi esse jardim tão bonito. Para uma árvore se desenvolver e ficar bem bonita, a terra tem que estar cheia de coisa, né? O que tem que ter na terra? Fala aí para mim. Adubo. O que é adubo? Cocô. O que mais que tem na terra? Vermes, né? Minhocas. O que mais? Água. O que mais, gente, que tem nessa terra? Nutrientes, pedaços de pau também, né?
Se você encher a mão com essa terra, a melhor terra para plantar é aquela que tem mais coisas. E a maioria das coisas que tem lá, ninguém utilizaria para fazer uma comida, por exemplo. Eu não utilizaria. Nós somos formados por Deus a partir desse sopro. Mas ainda somos barro. Ainda experimentamos. Nesse período de Covid, a gente tem vivido isso. Ainda haveremos de experimentar voltar a ser pó. Porque viemos do barro e ao barro voltaremos. Mas aquilo que Deus colocou em nós, que é o sopro da vida, esse é eterno. Mas ainda somos barro. E é nesse ser barro que o primeiro convite a misericordiar que o Senhor nos faz nessa tarde é você fazer misericórdia com você mesmo. Você tem conseguido ter misericórdia de você? Você tem conseguido compreender que você é esse barro, que você precisa dormir um pouco mais, que você precisa se perdoar pelos seus erros, que você não precisa trabalhar que nem um condenado para manter tudo perfeito, que você não é perfeito e tudo bem. Que você muitas vezes não consegue entender quando alguém morre. Que você não consegue entender muitas vezes quando uma coisa dá tudo errado. Você é barro. Quando você não consegue entender, quando a tua vida dá uma guinada totalmente errada e muda tudo. Que tudo aquilo que tu planejou não era nada do que aconteceu. Quantas pessoas nessa pandemia blasfemaram contra Deus, brigaram, gritaram, falaram todo tipo de atrocidades, porque enterraram crianças, avós, pais. Muitas. E sabe o que Deus fez com essas pessoas? As amou. Porque Deus sabe que nós somos barro. Ele sabe que nós somos barro. Ele sabe do que nós somos constituídos. E Ele sabe que nós temos essa coisa dentro de nós. Essa fraqueza absurda que muita gente interpreta, os teólogos interpretam como o pecado original. Mas eu prefiro seguir o que o padre Mário Barufaldi me dizia. Que o pecado original não se trata de culpa, se trata de miséria. Se trata de fragilidade de alguém que tem um corpo, de alguém que tem um monte de sentimentos e que às vezes age e não consegue gerir suas próprias emoções. Isso é o pecado original. Essa é a fraqueza original. Porque quando eu penso que esse pecado original que nós trazemos dos nossos antepassados, que pesam sobre nós agora, são uma desgraça, que esperança que eu tenho? E que amor é esse de Deus, que eu já nasço desgraçado? Esse pecado original, ele é a fraqueza do barro que existe em nós. Mas aqui também Deus disse, e veja bem, vou voltar aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse, eu vou fazer o homem a imagem e semelhança. Veja, era o Pai que estava criando. A gente tem que olhar a Trindade trabalhando de uma